Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre cálculo eu vou apresentar para vocês o Teorema da Bijeção, ok? É um teorema chave para tudo que é estudo em análise e de cálculo no geral, ok? A noção de bijeção já foi vista e revista no meu canal diversas vezes, tá? Nesse nível vocês provavelmente já sabem o que seria uma função bijetiva e vocês já sabem como demonstrar que uma função é bijectiva, ok? Então só pequena memória, para demonstrar que uma função é bijectiva, vocês têm que demonstrar primeiramente que ela é injectiva e depois sobrejetiva, ok? Se ela for os dois ao mesmo tempo, ela é bijectiva. E a gente já aplicou propriedades da função bijectiva, né? Então, se uma função é bijectiva, ela possui uma função que é dita inversa, ok? Então, eu já demonstrei nos primórdios do meu canal a, a fórmula da derivada de funções inversas, ok? Então, uma fórmula bem interessante. Eu demonstrei ela de uma maneira menos rigorosa. Na teoria, para demonstrar de maneira rigorosa, a gente vai precisar do vídeo de hoje, mas na época eu preferi, e eu ainda prefiro demonstrar da maneira que eu demonstrei, porque é mais do que o suficiente para vocês entenderem. Beleza? Então, o vídeo de hoje, mesmo você já sabendo o que é bijeção, na teoria, ele é bem importante porque ele vai dar utensílios mais poderosos e mais rápidos para a gente aplicar o teorema da bijeção. Ok? No caso, o teorema da bijeção é um utensílio que vai demonstrar por que uma função é bijetiva de maneira mais rápida. Ok? Então, toda a parte de mostrar que ela é injetiva e sobrejetiva ainda continua sendo verdade, só que agora a gente vai ter maneiras mais rápidas de fazer. Ok? Então o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais técnico, mais teórico, ok? Eu vou apresentar três teoremas, dando um pequeno exemplo no final, beleza? Então o primeiro teorema é sobre a injectividade, então é uma caracterização mais fácil da injectividade, que diz que se temos um intervalo e f é uma função contínua, isso implica que f é injectiva, se somente c, f é estritamente monótona. Ok? Então, se a gente demonstra que uma função é contínua e estritamente monótona, isso implica que f é injectiva. Beleza? O segundo teorema, que é o teorema mais técnico, mas é o teorema, vamos dizer, mais poderoso, para o teorema da bijeção, é que se temos i um intervalo e f uma função apenas monótona, tá? Então a gente perde a noção de estritamente, é simplesmente monótona. Se a imagem desse intervalo, então esse f de i for um intervalo, ok? Então vocês aplicam todos os elementos do intervalo i a uma função ou uma aplicação f, ok? Então essa imagem, se ela for um intervalo, isso implica necessariamente que f é contínua. Ok? Então, uma caracterização bem interessante de continuidade de uma função. Beleza? E o famoso teorema da bijeção. Tá? Então, se I for um intervalo de extremidades A e B, e se temos uma função estritamente monótona e contínua, né, a gente nota as extremidades dessa função. Então, alfa é o limite de f de x, com a extremidade inferior, então a extremidade em A. Beta, o limite de f de x para a extremidade em B. Ok? Então vamos ter f de i, então a imagem desse intervalo, que é um intervalo entre alfa e beta, ok? E o teorema da objeção diz que f é um homeomorfismo de i em f de i. Então fiquem tranquilos, eu vou apresentar o que é um homeomorfismo e vocês vão entender por que isso tem a ver com a objeção. Beleza? Então vamos para o vídeo. Então vamos demonstrar a primeira, né, que é a caracterização da injetividade apenas sabendo se ela é estritamente monótona, beleza? Então como é uma equivalência, não ser somente se, a gente vai resolver por dupla implicação. Beleza? Então, o primeiro ponto é muito simples, tá? Então, eu vou falar que a monotonia, a estrita monotonia, implica a injectividade. Ok? Então, estou abreviando para ser um pouquinho mais rápido. Isso daqui é bem simples, né? Porque se a função é estritamente monótona, então eu vou considerar que ela é crescente, por exemplo, estritamente crescente. Então, se f for estritamente crescente, tá? Então, esse para cima é crescente e a estrelinha é para falar que é estritamente. Ok? Então, por definição, a gente vai ter que para todo x que é estritamente inferior a y, né? Isso implica que temos f de x que é estritamente inferior a f de y, né? Por definição da o estrito crescimento da função f. Ok? Então a gente vê que como f de x é estritamente inferior a f de y, isso implica então que f de x vai ser diferente do que f de y. Ok? E isso é uma caracterização da injectividade. Ok? Então f é injectivo. Então, a primeira implicação bem simples. Agora, o outro lado da implicação é um pouquinho mais técnico, mas vocês vão ver que não é muito difícil. Ok? A gente vai resolver pelo absurdo, né? Por contraposição. Então, a gente vai supor, então suponhamos, que f não é monótono. A gente quer justamente mostrar que ela é monótona, no caso, estritamente monótona. Então, a gente vai supor que ela não é monótona. Em
ok? Então, estou abreviando tudo, mas eu estou falando tudo no oral, então normalmente vocês estão entendendo, ok? Então, o que significa f não ser monótono? F não é monótono se ele não for estritamente crescente ou estritamente decrescente. Isso quer dizer que no mesmo intervalo, né, em um intervalo, ela pode subir e descer, tá? Então, a gente não tem um ou outro, né? Então, isso daqui implica que existe um A que é estritamente inferior a B, que é estritamente inferior a C, todos que pertencem a esse intervalo I, tal que vamos ter dois casos. O primeiro caso é se f de A for menor do que f de B e f de B for maior do que f de C. E o segundo caso é se f de A for maior do que f de B e f de B for menor do que f de C. Ok? Então, o que isso significa? É só vocês fazerem um desenho, que é bem simples, tá? Então, vou pegar esse primeiro caso, o segundo caso é exatamente parecido. Né? Se vocês plotarem esse gráfico aqui, né? A única condição que a gente tem é que A é estritamente inferior a B e estritamente inferior a C. Então a gente vai ter A, a gente vai ter B e a gente vai ter C. Só que aqui a gente sabe que f de A vai ser menor do que f de B e f de B é maior do que f de C. Então f de B vai estar em cima. Né? Então a gente vai ter um f de B aqui. Né? F de B aqui. Ok? Então vocês veem que se tivermos uma função que tem que passar por B, ela necessariamente vai ter essa forma mais ou menos. Ela pode ser assim, 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 mas vocês veem que ela não é monótona. Claramente ela não é monótona. E o outro caso é a mesma coisa, só que do outro lado, né? Se f de b for menor do que tudo. Ok? Então, vamos estudar caso por caso. Então, o primeiro caso aqui seria se f de A for menor do que f de B e f de B for maior do que f de C. Ok? Então, é o primeiro caso que eu expressei para vocês, é o caso do desenho. Beleza? E aí, então a gente vai considerar o máximo entre f de A e f de C, né, que ainda vai continuar menor do que f de B. Então a gente fala que temos o máximo de f de A, f de C, ok? Ele vai ser estritamente inferior a um m, ok? Que vai ser estritamente inferior a f de B. Beleza? Então isso quer dizer o quê? Que eu pego o máximo possível entre os dois, eu introduzo algum valor entre eles, então um pequeno m, que ainda vai ser estritamente inferior a f de B. Beleza? Então, por continuidade da função f, né, porque f é uma função contínua em a e b, a gente tem o teorema dos valores intermediários, o TVI, que nos diz o quê? Diz que temos um x que pertence ao intervalo a e b, tal que vamos ter um f de x que é igual a m. Então, necessariamente por continuidade, a gente vai achar um valor que é intermediário entre a e b. Ok? Isso que diz o teorema dos valores intermediários. Ok? E isso daqui vai ser a mesma coisa entre b e c. Né? Então vai existir um y que pertence a B e C, tal que f de y vai ser igual a e. Beleza? Isso é necessário, porque se f é contínuo, né, a gente bota um valor entre os dois, então necessariamente vai ter uma imagem. Né? Então, o que a gente mostrou é que temos um x que é diferente de y, claramente, né? Não necessariamente temos eles são iguais, né? Então eles são diferentes, mas f de x igual a f de y. Beleza? Isso mostra o quê? Isso contradiz a injectividade, porque justamente a gente supõe que ela é injectiva. Então, se contradiz o fato dela ser injectiva, então a gente caiu no absurdo, então necessariamente a função tem que ser monótona. Ok? E isso daqui funciona para a mesma coisa para o outro caso, tá? Então, o outro caso seria f de A for maior do que f de B, que é menor do que f de C, beleza? E vocês vão considerar então f de B, que vai ser menor do que m, que é menor que o mínimo entre f de A e f de C. Beleza? Então, a partir daí, vocês fazem o TVI de novo, vocês vão cair no mesmo raciocínio. Beleza? Então, assim, demonstrando essa caracterização bem simples de injectividade. Então, agora vamos demonstrar esse teorema de intervalo, ok? Que implica a continuidade, então, uma caracterização da continuidade de uma função. Esse é a demonstração a mais complicada do vídeo, tá? Então, eu vou fazer ela com calma. E eu vou fazer somente para o caso crescente. Beleza? Ele vai funcionar exatamente igual para o caso decrescente. Caso vocês queiram aceitar o desafio, vocês podem fazer para o caso decrescente. É só vocês trocarem os lados das desigualdades. Beleza? Então, eu vou considerar um elemento A que pertence ao interior de I.
tá? Isso daqui é só para garantir, né, que se temos um intervalo aqui, né, o A ele não vai estar nas bordas, né? Isso me evita problemas aqui, então eu vou falar que ele está apenas no interior de I, ok? Então isso daqui é só para as pessoas que são bem rigorosas, né? A gente não tem nenhum problema, beleza? E temos F, então como é o caso crescente, F é crescente. Então, por definição, a gente vai ter um L menos, né? Que isso daqui é definido como limite quando x tende a menos. Então, x tende a pela esquerda de f de x, ok? Então, vocês podem notar isso também como o supremo de x que é estritamente inferior a de f de x, ok? E a gente vai ter um L+, então o L+, vai ser o limite quando x tende pela direita de a, então a mais de f de x. Vocês podem escrever isso também como o ínfimo de x estritamente superior a de f de x. Beleza? Então, em todos os casos, a gente vai ter L-, que vai ser inferior igual a bateria do meu computador está acabando, foi mal. Então, L- vai ser inferior ou igual a f de a, que é inferior ou igual a L+. Beleza? Então, agora a gente vai ter um estudo de caso. Então, a gente vai supor que L- é estritamente inferior a f de a. Né? Então, por enquanto a gente tem inferior ou igual, a gente vai supor que ele é estritamente inferior a f de a. Beleza? Então eu vou considerar seja um y tal que L- é estritamente inferior a y, que é estritamente inferior a f de a. Tá? Então isso daqui que é o quê? É que eu não sei se isso daqui é verdade, mas eu sei que eu posso garantir que temos um y que é inferior, estritamente inferior a f de a, e ele pode ser estritamente superior a L-. Então eu enfio um y no meio. Beleza? Então, a gente vai ter que para todo x que é estritamente inferior a gente tem f de x, que é inferior ou igual a L-, que é estritamente inferior a y. E para todo x superior ou igual a gente vai ter f de x, que é superior ou igual a f de a, que é estritamente superior a y. Beleza? Então, o que eu acabei de demonstrar é que não existe um x que pertence a i, tal que f de x igual a y. Né? Porque se ele é estritamente superior ou estritamente inferior, não temos nenhum que ele é igual. Não existe nenhum x no intervalo tal que essa igualdade seja verdade. Né? Só que, né? Então, mas temos que f de a é estritamente superior a y e a gente vai considerar um x0 que é estritamente inferior a, tá? Então um x0 bem próximo a, né? Tal que temos f de x0 que é estritamente inferior a y. Beleza? Então eu estou considerando um x0 tal que temos essa desigualdade. Então o x0 é bem próximo de A, tal que temos essa desigualdade estrita que seja verdade. Beleza? Então isso daqui vai implicar que vamos ter um f de x0 e um f de A que pertence à imagem do nosso intervalo I. Beleza? Então temos dois pontos tal que isso daqui pertence ao intervalo. Só que f de I é um intervalo. Né? F de I é um intervalo. Então, como ele é um intervalo, ele tem que possuir todos os valores intermediários. Né? Então, como ele possui todos os valores intermediários, necessariamente temos um y também que tem que pertencer. Né? Só que a gente viu que isso daqui não é possível. Né? Isso daqui não é possível. Então temos um absurdo. Né? Então, como a gente demonstrou que temos um absurdo para L- estritamente inferior a A, então a negação seria que L- é igual a f de A. Beleza? Então a gente faz a mesma coisa para esse lado daqui, a gente supõe que é estritamente inferior a L+, a gente faz exatamente a mesma coisa, a gente vai achar que f de A igual a L+. Beleza? Então, o que eu demonstrei é que o limite, quando x tende a menos de f de x igual a f de a, e esse f de a igual também ao limite, quando x tende a mais de f de x. Ok? Então, isso daqui nada mais é que a definição da continuidade em A. Então, f é contínuo em A. Beleza? Então, essa foi a demonstração um pouquinho mais técnica, tá? Ela realmente ela é bem técnica, porque vocês têm que pensar em demonstrar pelo absurdo isso daqui, tá? Mas assim que vocês têm a ideia, vocês conseguem resolver de maneira até que simples, beleza? O problema, né, a dificuldade é ter a ideia, no caso. Então vamos lá, né, finalmente falar um pouquinho sobre o teorema da abjeção. Primeiramente eu tenho que definir o que é um homeomorfismo, tá? O homeomorfismo é somente um nome bem chique
para falar de algo bem simples. Ok? Então, primeiramente eu vou falar a definição, tá? Não é a demonstração. Então, a definição do homeomorfismo é, a gente considera, então, seja A e B dois subconjuntos de R, ok? Então, o homeomorfismo F, então uma função que vai de A a B, ele é um homeomorfismo, se somente se ele é uma aplicação que é contínua, bijectiva, e que a inversa, então f de menos 1, né, então o inverso dessa aplicação, seja contínua também. Ok? Então, o homeomorfismo nada mais é do que uma função contínua, bijectiva, e que o inverso dessa mesma função também seja contínuo. Beleza? Então, né, nada mais simples. E o teorema, ele é bem poderoso, porque ele diz que se f for somente estritamente monótona e contínua, a gente afirma que ele é bijectivo e que a inversa também é contínua. Então, a gente tem duas informações ao mesmo tempo. Então, vamos demonstrar isso, vocês vão ver que é, no caso, não vou falar que é simples, porque não é, mas vocês vão ver que a gente já fez o grosso do trabalho, ok? Então, o primeiro ponto é a injectividade. Né? Então, a gente sabe que se f for estritamente monótono, então no caso se for estritamente crescente, isso implica que f é injectivo. Isso a gente demonstrou no começo do vídeo, então não tem problema. O segundo ponto, né, é sobre esse tal de alfa e beta. Bom, o teorema diz que f é monótono. Então, f é monótono, é mono. Né? Então, por definição de monotonia, ele vai possuir limites nos extremos. Então, temos alfa, que vai ser igual ao limite quando x tende a mais de f de x, e vamos ter beta, que é igual ao limite quando x tende a b menos de f de x. Ok? Então, tal que alfa seja inferior ou igual a beta, obviamente. Ok? O terceiro ponto é sobre a imagem do intervalo. Né? Então, temos que para todo x que pertence aí, vamos ter alfa, que é igual então o limite. Eu só vou mudar a variável para a gente não confundir. Então, vai ser o limite de t que tende a mais de f de t. Vocês veem que é exatamente a mesma coisa, tá? Em t ou em x, a definição continua a mesma. Né? Isso daqui vai ser inferior ou igual a f de x. Né? Por isso que eu falei para não confundir. Que é inferior ou igual ao limite quando t tende a b menos de f de t, que é igual a beta. Ok? Então isso daqui implica necessariamente que f de i, então a imagem do nosso intervalo, é inclusa no intervalo alfa e beta incluso. Beleza? Então agora o quarto ponto é sobre a sobrejetividade. Tá? Então a parte um pouquinho mais técnica. Né? Então eu vou considerar um y que pertence entre alfa e beta. Né? Por definição, a gente sabe que existe um conjunto de valores, um par ordenado u e v, que pertence ao nosso intervalo i, tal que, obviamente, u vai ser estritamente inferior a v, tal que a gente consegue encaixar esse y no meio. Então vamos ter f de u, que é estritamente inferior a y, que é estritamente inferior a f de y. Não a f de y, né? F de v. Beleza? Só que f é contínuo em u e v. Então f é c0 em u e v. Beleza? Então, de acordo com o teorema dos valores intermediários, como ele é contínuo, a gente sabe que vai ter um x que pertence a esse intervalo u e v, que é incluso no nosso intervalo i, tal que f de x igual a y. Né? Se temos um valor que está entre valores, mas ele é contínuo, necessariamente esse valor tem uma imagem. Ok? Então, isso daqui implica que o intervalo, isso implica que o intervalo alfa e beta é incluso em f de i. Beleza? Então, temos uma dupla inclusão. Né? Então, a gente já tem a sobrejetividade, a noção de sobrejetividade, né? E a gente tem a noção de intervalo. Beleza? E a gente faz o mesmo raciocínio para f de menos 1. Ok? Então, o que a gente demonstra no final para f de menos 1 é que f é um homeomorfismo, palavra um pouquinho complicada para escrever, homeomorfismo de i a f de i. Beleza? Então vamos ver um pequeno exemplo, só para vocês entenderem qual que é a importância de tudo isso, né? E como que a gente utiliza isso na prática. Então vamos trabalhar com essa função, né, nesse intervalo. Então temos x que pertence ao intervalo 0 e 2, tal que 0 não esteja incluso, né? E f de x igual a x ao cubo, é a função cúbica. Beleza? Então, obviamente, eu vou falar que i igual
entre esse intervalo, né? Então, I claramente é um intervalo, né? E a função cúbica, eu peguei uma função que é conhecida, vocês sabem que ela é contínua e estritamente crescente em R, né? Se ela é estritamente crescente e contínua em R, então necessariamente isso também funciona para um subintervalo de R, então para o intervalo I. Beleza? Então temos a continuidade e a estrita monotonia, então a gente consegue aplicar o teorema da objeção, ok? Então vamos ter alfa, que é igual ao limite quando x tende pela direita de zero, então 0 mais de x ao cubo, então o limite disso é igual a zero, né? E beta vai ser igual ao limite quando x tende a 2 menos, então ele tende a 2 pela esquerda, né, de x ao cubo. Então isso daqui vai ser igual a 8, né? 2 ao cubo vai dar 8. Beleza? Então temos que a imagem do nosso intervalo, então nosso f de i, vai ser apenas um outro intervalo, vai ser o intervalo 0, 8, dessa maneira. Vocês veem que a inclusão e a é, exclusão se mantém, tá? Muito importante. Então, se 0 está excluso, o 0 aqui também vai ser excluso. 2 está incluso, então 8 também está incluso. Beleza? Então, f é bijectiva, né? Então, f é bijectiva, é injectiva e sobjetiva. Então, ele possui um inverso, né? Mais forte, a gente sabe que esse inverso é um homeomorfismo, né? Então, a gente vai ter para todo y que pertence a 0, 8, a gente vai ter a função inversa, então f de menos 1 de y, que vai ser igual, então, a y potência 1 terço. Né? Bem simples, tá? Vocês fazem um y igual a x ao cubo, né? Então isso implica que x igual a y potência 1 sobre 3, né? E depois o x nada mais é do que o f de menos 1 de y aqui, beleza? Então temos isso daqui, né? F de menos 1 é contínuo e estritamente crescente, então f é um homeomorfismo, então f é um homeomorfismo, tá? Então não vou escrever isso tudo de novo, de 0,2 a 0,8. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo um pouquinho mais técnico, tá? Todas as noções que mexem em aplicações, bijectividade e injectividade são coisas que normalmente as pessoas têm mais dificuldade de entender, então qualquer dúvida vocês podem postar nos comentários que eu vou ficar feliz de responder, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.